Olá, querido, você está no programa Tempo de Mudança. Que maravilha, é sempre um prazer para mim estar na sua casa, abençoar você com a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é o princípio que pode mudar a nossa vida, que nos dá norte, e que o Senhor possa sensibilizar o seu coração, possa tocar o seu coração, e que a instrução de Deus possa chegar à sua mente e ao seu coração. Nós vamos, nesse programa, dar continuidade à nossa série, O Segredo para uma Vida de Sucesso. Estamos estudando a carta de Tiago e nós vamos falar hoje sobre o falar contra o nosso próximo. É algo interessante porque sempre nós nos deparamos com essa questão. Este problema é um problema que nós entendemos que existe, mas às vezes não reconhecemos que nós temos. E coloque o coração nisso, porque nós vamos ver como é que se desenvolve essa estrutura. E 3 coisas nós vamos cobrir nesta programação, nesta palavra. E 3 coisas nós vamos cobrir nesta palavra. Primeiro, o que é falar mal do irmão? O que é falar mal do próximo? A segunda coisa, por que falar mal do próximo é um pecado tão grave? E a terceira coisa, o que é que nós podemos fazer para resolver, para lidar com esse problema? Eu tenho certeza absoluta que você vai ser abençoado com essa palavra. Acompanhe aí essa ministração. Tiago, capítulo 4, versículos 11 e 12. Todos encontraram? Dá um amém aí poderoso. Amém! Amém. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga ao próximo? O mau uso da palavra é um problema que não está limitado apenas às pessoas que não são cristãs. Usar mal a palavra não se restringe apenas às pessoas que não têm aliança com Cristo. A dura verdade é que esse problema é um problema sério e presente hoje na igreja. Diga comigo, eu sou igreja. Eu sou igreja. Ai, meu Deus. Vamos embora. Mas esse problema também não é um problema que apenas se registra na igreja do século 21. Graças a Deus. Não é só um problema nosso. Não é só um problema que diz respeito a você e a mim. A igreja do Novo Testamento também enfrentou este problema, lidou com esta dificuldade. E nesta noite, eu gostaria de ponderar 3 questões. Primeiro, o que é falar mal do irmão? Segundo, por que falar mal do irmão é um problema sério? E terceiro, como podemos responder a este problema? Então, 3 coisas vamos falar. O que é falar mal do próximo? Por que falar mal do próximo é um problema muito sério? E como é que nós podemos fazer para lidar com esse problema? Então, vamos à nossa primeira parte. O que é falar mal do próximo? A palavra grega que foi traduzida para o português como falar mal, é katalaleite. E katalaleite significa falar contra. Diga comigo, falar contra. E falar contra é um ato de contradizer o caráter de uma pessoa ou a reputação de uma pessoa pela maneira como a gente fala dela. Eu posso honrar uma pessoa falando dela a outra pessoa, ou eu posso danificar o caráter dela
trazer prejuízo moral para essa pessoa quando eu estou falando dela para alguém. Então, falar mal é quando a minha palavra contradiz o caráter de quem eu estou falando, ou mancha a reputação de quem eu estou falando. Tiago está se posicionando contra uma maneira de falar que diminui a reputação da pessoa aos olhos de outra. Irmãos, a primeira coisa que o Espírito Santo quer que você registre: nós não fomos chamados, nós não fomos convocados. Não é para isso que nós servimos, para denegrir a imagem do nosso irmão diante de alguém. Se eu posso falar alguma coisa a seu respeito, eu vou falar algo que vai tornar você mais nobre, que vai tornar você mais aprazível para essa pessoa, mas nunca denegrir a sua imagem diante de alguém. Um momento. Mas também não quer dizer que o que se esteja falando seja algo falso. Tiago diz que nós não devemos falar mal. Mas Tiago não está dizendo que aquilo que a gente às vezes fala seja algo fácil. Não. Possa ser que o que você está falando para outra pessoa a respeito de alguém possa ser algo que seja absolutamente verdadeiro. A mais pura verdade, a mais absoluta verdade. Deixa eu dizer outra coisa para você. É muito fácil falar de uma pessoa na ausência dela. Você concorda comigo? Diga aí então para quem está do seu lado: é muito fácil falar de alguém na ausência dela. Um momento, agora eu vou completar. E ainda assim, não se sentir culpado, porque aquilo que você está falando é verdade. Então, é fácil falar de alguém e não se sentir culpado, porque aquilo que você está falando é verdadeiro. Mas ainda assim, dentro da perspectiva da palavra, você pode estar pecando. Porque apesar de ser verdade aquilo que você está dizendo, a intenção que você tem é denegrir o caráter e a reputação de quem você está falando. Você entendeu isso? Dá um amém. Amém. Na maioria das vezes, nós falamos mal do nosso irmão e não percebemos que estamos falando contra o irmão. Na maioria das vezes, nós falamos mal do nosso irmão de maneira inconsciente. Não percebemos que estamos falando contra. Um momento, queridos. E é outra coisa difícil. Nós não percebemos que nós temos esse problema. É fácil identificar esse problema com você. É fácil identificar esse problema contigo. Mas é difícil entender quando eu sou esta pessoa que Tiago está dizendo. É difícil entender isso. Honestamente, a impressão que nós temos é que nós estamos fazendo uma análise. Estamos tecendo um comentário. Eu não estou falando mal. Eu estou comentando. Eu estou fazendo uma análise. Mas e aí, meu irmão? Esse é um problema que nós precisamos reconhecer urgentemente. Porque as consequências de falar mal do irmão são seríssimas. A consequência de qualquer pessoa no corpo falar mal do seu próximo é muito séria. Tyrone Edwards disse uma coisa interessante. Ele disse: o difamador e o assassino diferem apenas na arma que usam. Vou repetir para você entender. O difamador e o assassino diferem apenas na arma que utilizam.